marcando uma paralisação, e eu acho que há vários debates no Brasil inteiro. Na Câmara, amanhã vai ter um debate na Câmara Federal sobre esse sistema elétrico da privatização e os impactos que vão ocorrer. Amanhã eu continuo um pouco mais, vou passando mais dados. Obrigado. Só uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Só para constar em registro, de uma forma bem rápida, indo um pouquinho mais a fundo nessa discussão, nos últimos 20 anos foram 13 presidentes que passaram à frente da Eletrobras e todos via indicação política. Então, nós temos a resposta do porquê a situação não é boa e se pretende privatizar. O próximo vereador seria o vereador que hoje está à frente da presidência em função da ausência do vereador presidente. Pergunto aos vereadores se posso passar para o próximo e ao final eu falarei. De acordo? Então, vereador Maicon Costa, o próximo orador, por 3 minutos. Senhores vereadores, explicações pessoais. Lembrem-se da conversa de Joesley Batista e Michel Temer. Só isso já justificaria o voto sim na moção de repúdio sobre a privatização da Eletrobras, Eletrosul, enfim. Só isso seria suficientemente bastante para justificar a moção. Mas não é sobre esse assunto que eu venho em explicações pessoais. Eu venho aqui fazendo um elogio à Secretaria Municipal de Segurança Pública do município de Florianópolis, especial secretária Mariane de Matos, a Guarda Municipal como corporação, ao comandante de todos os batalhões da Polícia Militar, aos diversos comandantes de Florianópolis, da região insular e da parte continental também, 4º Batalhão, comandante Pontes, Cival, lá no norte da ilha, os demais comandantes espalhados por essa cidade maravilhosa de Florianópolis. A maioria dos crimes de trânsito envolve consumo de álcool. TV Câmara, pode pegar aqui, por favor. Jornal de segunda-feira. A maioria dos crimes de trânsito envolvem consumo de álcool. Certa vez eu falei que essa Câmara, me perdoe jogar aqui o jornal, era pautada, as coisas aconteciam aqui nessa Casa Legislativa, eram pautadas pelos jornais. Eu fico feliz que agora as coisas parecem que estão mudando aqui no município de Florianópolis. Ouvi hoje um comentário que todos os dias terão blitz da lei seca em Florianópolis. Todos os dias. 365 dias do ano. Eu estava sonhando com um dia que isso ia acontecer em Florianópolis. Que o trânsito vai deixar de matar mais do que os crimes de grave ameaça em Florianópolis. Que o trânsito vai deixar de matar mais do que os crimes de grave ameaça, que os homicídios, que os latrocínios. Chegou a hora, senhores, de deixar de ser pautado porque um promotor foi atropelado, porque um ciclista conhecido foi atropelado, que mesmo um anônimo foi atropelado. Deliberamos hoje, na Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, uma moção de aplauso à Polícia Militar, à Câmara, à Guarda Municipal, à Rede de Vida no Trânsito, à Polícia Rodoviária Federal, a todas as entidades que estão se consorciando, dando as mãos de fato e de direito, para acabar definitivamente com esse problema, onde o álcool consorciado com as altas velocidades são fatores determinantes para a morte das pessoas no município de Florianópolis. Mais 30 segundos, vereador Maicon. Senhor presidente, era passada a hora, senhores. Esperamos que não seja fogo de palha. Que isso seja feito com planejamento e com previsibilidade. E que, de fato, tenhamos os 365 dias blitz de lei seca no município de Florianópolis. Meu muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Maicon Costa. Vereador Afrânio Bopré, pode se dirigir à tribuna. Questão de ordem, vereador Tiago Silva. Senhor presidente, gostaria de que fosse registrado na íntegra o pronunciamento do vereador Maicon Costa e que pudesse ser disponibilizado nos gabinetes
dos senhores vereadores. Peço à assessoria legislativa que assim o faça. Colegas vereadores, eu queria anunciar aqui o meu interesse, e se os colegas vereadores puderem me acompanhar, para que nós possamos revogar uma lei que trouxe uma distorção gigantesca. Sabe aquelas coisas que a gente faz e não mede as consequências? Eu acho que foi o que aconteceu com alguns colegas vereadores na Câmara. Mas não acredito que tenha sido essa a questão para o prefeito Jean. O que eu quero dizer? Gente, é inadmissível fazer uma lei e depois um decreto dizendo assim, vereadora Maria da Graça, se uma ONG que faz o trabalho de proteção animal, por exemplo, a OBA, se ela receber uma subvenção do município, um convênio, para auxiliar o processo de proteção, ela não pode ter assento ao Conselho de Proteção Animal. Está vedada. Percebe? Isso nós temos que mudar. Nós temos que mudar isso. Porque exatamente quem está na vanguarda, que está formulando, que está disposto, que tem experiência, ele precisa de recursos do município, ou do Estado, ou da União, para desenvolver o seu trabalho, e pode muito colaborar, representando o segmento dentro de um conselho, seja ele de educação, vereador João Luiz, seja ele dentro do Conselho de Saúde, de mobilidade. Então, botar uma algema numa entidade que pode participar e precisa de apoio para desenvolver o seu trabalho, está errado. Está errado. Nós temos que revogar essa lei. Vamos pensar juntos, eu não quero ser o pai da criança. Vamos pensar juntos qual é a melhor maneira. Ou é a gente convencer o Executivo para propor uma alteração, fazer um ajuste, fazer uma correção disso, ou se ele for, vamos dizer assim, insensível a essa ideia, que a gente aqui tome a decisão dentro da Câmara. Vamos criar um espaço de conversa. Porque no nosso município tem muita gente disposta a arregaçar a manga e trabalhar, como é o caso do projeto Roots, como é o pessoal que trabalha com as pessoas em situação de rua, Roots, pessoas em situação de rua. Infelizmente, eu não posso lhe dar a parte, vereadora. Eu gostaria muito de... Mais 30 segundos, vereadora Fran. No momento não permite. Então, eu venho aqui dividir com os colegas para que a gente resolva esse impasse. Tem muita gente... Nós fizemos uma audiência pública aqui, e esse assunto foi tratado quando nós fomos discutir a regulamentação das organizações sociais, chamado o Marco Regulatório, o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações Sociais. Esse tema foi uma pauta que nasceu das próprias entidades. Obrigado, vereadora Frânio. Vereador Marquito. Senhores vereadores, nas explicações pessoais, eu ia até falar um pouco das atividades que eu fiz durante essa minha ausência os dias, mas vou deixar para amanhã, tendo em vista especialmente algumas questões que o debate aqui foi super qualificado e caloroso na questão da moção apresentada pelo vereador Marcelinho, e que eu queria trazer duas questões. Infelizmente, o vereador do PSB, Partido Socialista Brasileiro, não está presente, mas ele, na sua fala, nas duas vezes, ele mostra o quanto se mantém incoerente
sendo liberal no Partido Socialista, e primeiro ele usa como argumento as telecomunicações e a Vale, e depois vem aqui dizer que não é argumento. No mesmo dia, em 2 vezes da tribuna. Então, isso só demonstra o quanto que ele realmente caminha num ambiente de incoerência, tanto no discurso, quanto na questão partidária, e isso é muito, muito ruim para nós. Mas foi bom o debate, foi boa a discussão. Eu queria também, enquanto explicações pessoais, e já na linha do que foi colocado antes, na minha fala do tempo do partido, é que justamente o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ele é um fato super importante, que é a relação entre Estado e as organizações da sociedade civil, sejam associações, cooperativas, né? E ela é fundamental para a saúde e para o ambiente de destinação de recursos públicos para essas atividades que são tão centrais, e que a sociedade civil foi quem construiu as principais políticas públicas que esse país hoje tem. É fruto do trabalho da sociedade civil. Todo mundo sabe o quanto que ali, nas organizações sociais, temos os principais quadros políticos e os principais quadros de construção de políticas de Estado desse país. Então, queria aqui também relatar que aprovamos hoje 2 requerimentos. Um primeiro requerimento, que é justamente tratando desse tema, que é a questão de uma audiência pública, né, para tratar da precariedade estrutural, dos trabalhos administrativos e da implementação de políticas públicas dos conselhos de direitos no município de Florianópolis. Hoje, são 37 conselhos atuantes no município, não tem uma casa do conselho, não tem essa estrutura, não tem estrutura mínima de uma salinha para fazer reunião, de uma secretaria para organizar a pauta, a agenda e dar encaminhamento, e são conselhos fundamentais e centrais para a garantia de direitos. São conselhos fundamentais para o controle social das políticas. E não temos nenhuma estrutura. Então, aprovamos aqui uma audiência pública, conto com a presença de todos os vereadores, vai ser essencial esse debate. Isso demonstra a visão de mundo e a visão política que tem essa gestão do prefeito Jean Loureiro. Ele não quer dialogar com a sociedade. Ele não quer ouvir o contraditório. Ele não quer ter uma voz diferente da dele. Então, isso demonstra, e a força está nos conselhos, por isso a gente... Mais 30 segundos. Por isso a gente defende essa pauta e defende especialmente todas aquelas pessoas que estão lá na garantia de direitos. E, por fim, quero aqui deixar já registrado que amanhã eu vou fazer uma fala das atividades de agricultura urbana tão fundamentais que estive vivenciando. Obrigado. Fala dele não corrige. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador João Luiz da Silveira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago. Senhor presidente, eu estava aqui conversando com a minha companheira de partido e de bancada, a vereadora Maria da Graça. Inclusive, eu quero ouvir o Executivo, o porquê da retirada, né, das entidades na questão do Conselho, para ouvir o contraditório, o presidente. Porque a maneira que o vereador Marquito colocou agora na tribuna, a meu ver, ele não explica. Ele coloca um posicionamento dele e ele não explica qual é o motivo. Eu quero ouvir o Executivo, ouvir as entidades. Porque, vereador Marquito, aqui é para o quê? Para solucionar, eu aqui parabenizo a fala do vereador Afrânio, de talvez uma interpretação errônea, na boa fé. Mas o senhor vai para a tribuna, ao invés de tentar sensibilizar, para que inclusive a gente possa fazer uma correção, Vossa Excelência, não, porque não quer... Isso não é questão de ordem, presidente. Presidente, eu estou na minha questão de ordem, o vereador Não, mas Lela, isso não é questão de ordem. várias vezes Se o senhor fosse questão faz de ordem, eu questão, respeitaria, mas não é questão de ordem. Vereador Lela, o senhor fica ouvindo Respeito um muito Vossa pouco... Excelência, o senhor mas não é questão de O ordem. senhor, depois que não foi vice-prefeito, o senhor ficou assim, um pouco agressivo, né? Depois que o Jean escolheu o João Batista, o senhor ficou um pouco Leve agressivo. mais a sério a sessão, Não, vereador. está sério. O senhor é que não Presidente, leva a retome o sério. trabalho, presidente. O senhor é que não leva a sério. Eu estou aqui para tentar solucionar, presidente, um problema que o vereador Afrânio Conclua trouxe, a sua junto questão com o de ordem, vereador vereador Thiago. Marquito. Eu quero aqui solucionar esse impasse. Quero contribuir para a solução das entidades. Não quero que vire um palco de política, e sim de solução.
Obrigado, senhor Questão de presidente. ordem. Nesse sentido, eu passo a palavra para o Questão de vereador ordem, que está na rapidamente, tribuna, só porque eu fui... e não lidou eu a questão rapidamente, de ordem. é um minuto. Não É, vamos Ora, ele fazer também tem debate. direito, presidente. Corta os dois microfones e libera a tribuna. Não. Posso falar, Marquito? Marquito, com a palavra o vereador João Luiz da Vega. Não, mas... Ó, Depois o senhor faz a sua questão de ordem. Terá tempo. Vamos lá, 3 minutos, vereador. senhor... Não, vou falar. Pode... Eu gostaria, presidente, eu gostaria que fosse revisto meu tempo. Repõe os 3 minutos para o vereador João Luiz da Silveira. Senhor presidente, vereadoras, primeiramente eu gostaria de me justificar mais uma vez, me dirijo ao vereador Marcelo. Pouquinho. Devolve os 3 minutos para o vereador João Luiz e, pelo amor de Deus, né? Os pais da moralidade fazendo do plenário a vontade alheia. Não dá. Vai, vereador João Luiz. Presidente, é por esse motivo que muitas vezes eu não tenho ficado para explicações pessoais e tem muito vereador aqui cobrando, porque os vereadores, o plenário vazio, mas é obrigado, isso aqui parece uma palhaçada. Na hora de explicações pessoais, ninguém se respeita. Então é palhaçada, pô, ficar aqui perdendo tempo, é palhaçada. A comunidade, acaba a sessão, eu vou para a comunidade, que é muito mais importante do que ficar aqui escutando. Isso é palhaçada. Quanto à moção apresentada pelo vereador Marcelo, eu queria, mais uma vez, justificar a minha posição de não votar moção de repúdio, a não ser que seja contra o vereador ou contra algum funcionário dessa casa. Essa é a minha posição. Mas eu aproveito o meu tempo que sobra, recebi um convite muito importante, o convite do Silvani, que é o presidente da Associação de Pescadores do bairro de João Paulo, convidando para amanhã, às 6 horas da manhã, lembro, 6 horas da manhã, porque o pescador acorda cedo, o pescador é trabalhador, não é como nós, vereadores, que quando o mundo se acorda meio-dia é muito. Então os pescadores acordam 6 horas, os pescadores 6 horas, os pescadores acordam 6 horas, então amanhã às 6 horas vai ser a assinatura da ordem de serviço do tapiche do bairro João Paulo, uma obra muito esperada pela comunidade do bairro João Paulo. Convido os demais vereadores, lembro, às 6 horas da manhã, lá na rua do Nonô, no final da rua, na beira da praia, o prefeito Jean Loureiro vai dar ordem para a Concretil, foi a empresa vencedora, uma obra super importante, aquela comunidade aguarda. Com certeza estarão pescadores, estará toda a comunidade, e convido também os demais vereadores. Era isso, presidente. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador João Luiz da Vega. Questão de ordem, vereador Marquito. Muito obrigado. Queria só deixar uma coisa bem registrada e bem clara aqui, que na minha fala agora de explicações pessoais, eu agradeci a aprovação do requerimento. E nessa fala do requerimento, que é justamente o requerimento discutindo a estrutura que os 37 conselhos têm, na ausência de estrutura de uma casa dos conselhos, um espaço adequado para as reuniões, secretariado, enfim, e que eu fiz a minha fala nesse posicionamento em que, de fato, não temos essa estrutura e ela é necessária para que esses conselhos eles aconteçam de forma adequada. E fiz uma fala, sim, de um posicionamento, inclusive, político, que não se mistura com a questão do debate sobre a participação das entidades que estão nos conselhos e que não podem receber recursos, que está no marco regulatório das organizações da sociedade civil, vulgo Miroski. Só para justificar obrigado, o vereador Thiago, que está disposto a estar contribuindo com essa agenda. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Thiago. Senhor presidente, todos nós aqui, vereadores e a vereadora, nós queremos solucionar esse impasse. Então, a nossa fala é no sentido de solucionar, porque pode ter... A sua fala ela pode ter uma interpretação de que houve algo errôneo. Eu quero acreditar
que pode ter sido algo no atropelo, mas nós não podemos admitir algo que possa prejudicar as entidades. E sobre a fala do vereador João Luiz da Vega, vereador, quando o senhor se refere, vereadores que acordam cedo, todos os vereadores aqui acordam. O vereador Dinho é funcionário da CONCAP. O senhor pode ligar às 6 horas da manhã, o vereador Dinho está acordado. Agora, quando o senhor fala que tem vereador que acorda meio-dia, o senhor fala e cita os nomes do vereador que acorda meio-dia. Porque senão acaba generalizando e a classe política, e aqui todos, os 23, acabam indo por um balaio, por uma demonstração de que não trabalho. Esse vereador se acorda às 5 horas, mas eu não posso exigir que outros também se acordam às 5 horas. Então, quando o senhor diz que tem vereador que se acorda meio-dia, o senhor cita os nomes. Porque a imagem que passa já é uma imagem desgastada, e aí é toda a casa, todos os vereadores. Então, assim que Vossa Excelência, quando colocar em dúvida aquele que trabalha, aquele que não trabalha, que Vossa Excelência cite os nomes. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador João Luiz. Vereador Tiago, o que eu quis me referi é que assim, o evento amanhã é às 6 horas da manhã. Tiago, eu lhe escutei, agora o senhor escuta. Eu lhe escutei, acho que o respeito aqui, eu estou no meu horário, na minha questão de ordem, agora você me escuta. Quando eu me referi, é que às 6 horas da manhã, eu não quis citar nome. Eu falei, embora alguns vereadores se acordam meio-dia. É um direito que eu tenho de falar ou não tem? Eu inclusive, tem dia que me acordo meio-dia. O que tem? Não é nada demais. Quem pode, pode. Questão de ordem, presidente. Agora, a questão... Agora a Reitero, questão... presidente, isso não é questão de ordem, senhor presidente. Vamos tomar a sessão, por favor. Olha só, agora a questão... Eu tenho mais o que fazer, presidente. Justamente por abrir uma questão de ordem que não é questão de ordem que nós estamos nesse debate. Respeito, eu estou na minha questão de ordem. Engraçado que aqui todo mundo fala, eu escuto. Quando eu quero falar, eu não posso falar. Pode falar, vereador, pode falar. Não, vou falar sim. Tem 1 minuto e 4 para falar ainda. Tá? Vereador Tiago, desculpa se lhe ofendi. Mas assim, acontece o seguinte, quando eu subi naquela tribuna, eu fiquei 2 minutos para começar a falar. E tem vereador aqui que fica criticando porque nas explicações pessoais o plenário está vazio, mas é obrigado, pô. É obrigado. A gente sobe para explicações pessoais e não consegue falar. É um conversando, é o outro rindo, é o outro coisa. Aí depois quer cobrar a presença nas explicações pessoais. É difícil. Era isso. Explicações pessoais, vereador Edinô Manuel da Rosa Dinho, por até 3 minutos, para encerrar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores, silêncio, senhores que se encontram aqui nas nossas galerias. Vereador, silêncio, por favor. Na verdade, não é a oposição não é dona da razão nessa casa. E realmente vocês tentam, quando não ganham de uma forma, tentam ganhar no grito. Então, que a gente possa respeitar as opiniões. E isso a gente vê um desrespeito total. Quem está ali olhando para cada um dos senhores pode perceber assim as conversas paralelas e é aqueles que sobem aqui como paladino da moralidade. É aqueles que têm resolvido tudo há 20 anos, falando, e na prática a teoria é outra. Sabe muito bem o que eu estou falando. Eu queria que a TV Câmara, eu ia falar do ciclo do divino, e isso que me acalma. Porque falta um pouco de fé, falta um pouco de luz, falta um pouco de amor no coração de vocês. Eu acredito. Então, que a gente possa soltar a imagem da festa que fechou o ciclo do divino no município de Florianópolis, na minha comunidade, em Canasvieiras. Eu pediria que a TV Câmara filmasse enquanto dá os meus 2 minutos e 1 segundo ali. Vereadora Frânio, mais amor porque... a vida é bela, não vale a pena brigar pelo que vocês brigam, porque não chega a lugar nenhum e está aí, e tem exemplos muito claros. É muito fácil jogar a primeira pedra. Mas então, eu quero cumprimentar o seu Bláudio e a dona Edésia pela excelente festa que proporcionaram à comunidade de Canasvieiras. Acabou já o vídeo? Não. Deixa eu falando e passa. Isso aqui nada funciona. Eu estou há 3º mandato aqui, não consigo ajeitar o meu equipamento aos equipamentos. Não sei se é o equipamento velho desta casa, ultrapassado.
né, e se devolve dinheiro todo ano para o município. Mas é verdade, eu não consigo ter uma a acertar. Então, nesse sentido, cumprimentar o Fábio Sardá e a Lourdinha, que pegaram a coroa e o cetro para serem os novos festeiros de 2018, vereador Afrânio. Uma festa que agregou, congregou, fez com que a comunidade refletisse o período que o mundo e o nosso país e o nosso município vive, né, de uma série de problemas que a humanidade enfrenta. Muitos beijam a bandeira, mas não cumprimentam quem está do lado da igreja. Que a gente possa ser mais humano, vereador João Luiz, dar um abraço, que aquela emoção que quando passa o cortejo, que arrepia muita gente, que as pessoas realmente se dirijam também ao outro, abrace, beije, cumprimente, faça realmente o amor brotar em cada coração, que a gente possa viver diferente. E nesse sentido, presidente, eu convido a todos para na quarta-feira, todos os vereadores, às 16 horas, na sessão solene, em homenagem ao encerramento do ciclo do Divino Espírito Santo no município de Florianópolis. E uma homenagem também que se fará, eu fiz a homenagem ao encerramento do ciclo, o vereador Gabriel Meurer, a Irmandade do Divino Espírito Santo da Igreja de Nossa Senhora da Necessidade em Santo Antônio. Então eu pediria que os vereadores viessem, vai ser uma sessão, e nessa sessão eu pediria que os vereadores se descarregassem de todo ódio, de toda maldade, e deixassem o Espírito Santo entrar no coração de cada um de vocês para fazer uma oposição com mais responsabilidade. Boa, vereador. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra comemorativa para hoje. Daqui a 10 minutos, em homenagem ao juiz Alexandre Moraes da Rosa, está encerrada a presente sessão.